Em 1966, um cientista renomado lançou um livro com informações tão perigosas que a CIA o tornou ultra-secreto. Por 60 anos, esse documento ficou oculto nos arquivos mais profundos do governo dos Estados Unidos da América. O livro original tinha 284 páginas, mas quando finalmente foi desclassificado, há poucos anos, a CIA liberou apenas 57 páginas. E essas páginas, segundo as próprias palavras deles, haviam sido limpas. Que informação devastadora havia nesse livro para o governo esconder do mundo por mais de meio século? Por que a CIA continua se recusando a revelar as páginas restantes? A resposta, queridos inscritos, vai assustar vocês. Porque o homem que escreveu este livro não só descreve o fim do mundo como o conhecemos, mas afirma ter evidências de que isso já aconteceu antes. 5 vezes. Fique comigo e vou revelar todos os segredos do livro mais perigoso já escrito. Os ciclos catastróficos que destruíram civilizações inteiras e os sinais que indicam que o próximo apocalipse pode estar mais perto do que você imagina. E nem pense em perder o final, porque as últimas previsões vão tirar o seu sono. Eu sou El Documentalista e este é o livro proibido da CIA que prevê o fim do mundo. Antes de tudo, preciso agradecer à minha fonte dentro dos arquivos desclassificados do governo, a quem vou me referir como o informante, que durante 30 anos teve acesso a documentos que jamais deveriam ter vindo a público. O autor deste livro explosivo era o Dr. Sean Thomas, um engenheiro elétrico que trabalhou para a McDonnell Douglas em projetos ultra-secretos relacionados à tecnologia antigravidade e fenômenos inexplicáveis. Thomas não era escritor de ficção científica, mas um cientista sério com acesso a informações desclassificadas. O livro se chamava The Adam and Eve Story, a história de Adão e Eva, e embora o título pareça inocente, seu conteúdo está longe de ser isso. Thomas não estava falando de religião, ele estava falando do fim literal da nossa civilização. Imaginem o momento em que um cientista com credenciais impecáveis se senta para escrever algo como com um rugido tão baixo que é inaudível. Depois, aumentando até se tornar um estrondo ensurdecedor. Começa o terremoto, mas não é como nenhum terremoto na história. Thomas descreve em detalhes, de forma arrepiante, o que vamos experimentar durante o que ele chama de mudança polar. Na Califórnia, as montanhas tremem como samambaias ao vento. O Pacífico recua e se acumula em uma montanha de água com mais de 3 quilômetros de altura. Em seguida, começa sua corrida em direção ao leste. Mas aqui vem o que é realmente assustador. Thomas explica que isso não é ficção científica. Segundo ele, esses cataclismos ocorrem em ciclos regulares. Atualmente, nós somos a 6ª civilização avançada a evoluir na Terra. As 5 anteriores foram completamente aniquiladas. Qual é a evidência dele? Cada cultura no planeta tem um mito do dilúvio. Os cristãos têm o dilúvio de Noé. Os maias falam do dilúvio de Ayococabe, de onde vem a palavra furacão. Os antigos havaianos têm o dilúvio Nu. Os sumérios escreveram sobre a inundação em Gilgamesh, etc. Thomas argumenta: um mito é folclore, 2 mitos são coincidência, mas 40 mitos do dilúvio de culturas que nunca se conheceram. Isso começa a parecer menos mito e mais história real. Mas o Dr. Thomas vai além. Ele fornece datas específicas. Ele afirma que o último grande dilúvio ocorreu há 6.500 anos, e não há 11.500 anos, como dizem os cientistas. E aqui está o incrível. Prestem atenção. Recentemente, arqueólogos acharam provas de grandes inundações na China e no Mediterrâneo, datadas desse período.
Thomas também fornece as datas de outros cataclismos de 11.500 anos atrás, 18.500 anos atrás, 29.000 anos atrás e 43.800 anos atrás. Esses períodos coincidem com extinções em massa e mudanças geológicas registradas. Mas, como funciona esse processo? Thomas explica que dentro da Terra existem duas camadas de material fundido, sendo a mais importante a camada fina, que começa a 96 quilômetros abaixo da superfície. Normalmente, essa camada age como sólida devido à estrutura magnética e elétrica do planeta, mas a cada poucos milhares de anos, diz Thomas, a estrutura magnética e elétrica do interior se desorganiza até o ponto em que a camada fundida superficial age como um líquido livre, servindo então como lubrificante para que as calotas polares arrastem a crosta terrestre ao redor do interior do planeta. Em termos simples, o peso das calotas de gelo faz com que toda a crosta terrestre deslize como a casca de uma laranja, reposicionando os continentes em questão de horas. Quando isso acontecer, Thomas diz que haverá horror. A atmosfera e os oceanos da Terra não se deslocam com a crosta, simplesmente continuam girando de oeste para leste. E no Equador essa velocidade é de aproximadamente 1.600 km por hora. Assim, enquanto a crosta se desloca, os ventos e oceanos continuam indo para o leste, soprando e inundando a Terra em velocidades supersônicas. Imagine uma parede de água de 3 quilômetros de altura se movendo à velocidade do som, devastando tudo. Contudo, até os arranha-céus. Eles desabariam. Milhões de pessoas seriam lançadas como em um liquidificador. Pouquíssimas sobreviveriam e os sobreviventes seriam os azarados. Thomas continua dizendo: em menos de um dia, todo vestígio de civilização desaparecerá. As grandes cidades Los Angeles, São Francisco, Chicago, Dallas, Nova York e Boston não passam de lendas. Só resta uma pedra onde milhões passaram horas antes. Mas há mais evidências perturbadoras. Thomas menciona que quando ocorre a mudança, metade da Terra fica extremamente quente e a outra metade extremamente fria. Uma queda de 100 graus faria até as regiões mais quentes do planeta atingirem menos 44 graus Celsius. Tudo vai congelar em 4 horas. E aqui está a prova. Eles encontraram mamutes lanosos congelados instantaneamente com flores frescas em suas bocas. Para congelar completamente um mamute, seriam necessárias condições extremas que só uma mudança polar catastrófica poderia criar. Querem saber quando Tomás previu que ocorreria o próximo cataclismo? Deixem nos comentários se vocês acham que já estamos vendo os sinais. Tomás faz uma previsão assustadora. Ele diz que os polos magnéticos já estão em movimento e isso é um sinal de que a próxima mudança está se aproximando. E ele está certo. Nos anos 90, o polo norte magnético se movia 9 metros por ano hoje, queridos inscritos. Ele se move quase 40 metros por ano e está acelerando. O campo magnético da Terra está enfraquecendo rapidamente. Os cientistas atualizam o sistema de posicionamento global a cada 6 meses para compensar essas mudanças. Esses são exatamente os sinais que Tomás disse que aconteceriam antes da grande mudança. Mas talvez a evidência mais perturbadora venha dos terremotos recentes. A NASA confirmou que o grande terremoto da Indonésia, em 2004, deslocou o Polo Norte 25 centímetros para o leste e acelerou a rotação da Terra, encurtando o dia em 27 microsegundos. Em 2010, um terremoto no Chile fez o mesmo no Japão, e no ano seguinte aconteceu de novo. Thomas mencionou isso décadas antes. A atividade sísmica contribui para o deslocamento do eixo da Terra. Mas e quanto às evidências de civilizações perdidas? Thomas afirma que cada grande dilúvio destruiu uma civilização avançada. A Mindstream Archaeology diz que a primeira civilização surgiu na Mesopotâmia, há 6.500 anos. Mas e se essa foi apenas a última vez que reiniciamos?
Observem a erosão ao redor da base da Grande Esfinge. Vemos padrões formados por água corrente, vastas quantidades de água se movendo em velocidades tremendas. Se essa erosão é causada por água, significa que a Esfinge foi criada antes do último dilúvio, há 6.500 anos, ou seja, antes do surgimento da civilização egípcia. Thomas, claro. E como vocês provavelmente já estão imaginando, ele fala sobre a Atlântida. Até que se encontre uma evidência definitiva, ela continuará sendo considerada uma terra mítica. Mas há uma característica geológica no nordeste da África chamada estrutura de Richat, também conhecida como o Olho do Saara, que tem o tamanho e a forma corretos para ser uma Atlântida. Platão descreveu a cidade como anéis concêntricos, com um canal de água e próxima ao Olho do Saara. E por todo o planeta, vocês verão grandes ondas na paisagem. No solo parecem colinas onduladas, mas na verdade têm 15 metros de altura e foram causadas por água, muita água. No outro lado do mundo, há indícios de outro continente perdido, Mu. Esta civilização do Pacífico supostamente se estendia do Havaí, no norte, até a Ilha de Páscoa, no sul, e quase até as ilhas do Japão, a oeste. O monumento Yonaguni, na costa do Japão, dizem ser as ruínas subaquáticas de Mu. Nanmadol, na Micronésia, é considerado a parte sul de Mu. O local está cheio de estruturas feitas de enormes troncos de rocha vulcânica. Ninguém até o momento sabe quem construiu isso ou como. E depois tem a Ilha de Páscoa com suas estátuas Moai. A maioria das pessoas não percebe que essas estátuas têm corpos enterrados profundamente sob a terra. Existem duas opções. Os construtores cavaram buracos, enterraram as estátuas de 9 metros e 80 toneladas até o pescoço, e depois os preencheram. As estátuas estavam completamente acima do solo, mas foram enterradas por alguma coisa. Thomas atualiza sua previsão em 1993, dizendo que a mudança ocorreria em 7 anos, por volta do ano 2000. Obviamente isso não aconteceu, mas ele mencionou que Nostradamus e Edgar Cayce fizeram a mesma previsão. Agora, devo ser honesto com vocês? Depois de pesquisar extensivamente, há problemas com algumas afirmações de Thomas. Por exemplo, as amostras de gelo da Antártida Oriental mostram que ela esteve coberta de gelo por pelo menos 1,5 milhão de anos. Não os poucos milhares de anos que Thomas sugere. Além disso, quando Thomas lançou a versão expandida do livro em 1993, não fez correções nem apresentou novas evidências. Em vez disso, ele acrescentou capítulos sobre percepção extrasensorial, OVNIs e anjos. Não parece muito científico. No entanto, algumas de suas afirmações se mostraram possíveis. Sabemos que inundações globais já aconteceram. As evidências estão por toda parte. Sabemos que os polos magnéticos se invertem regularmente. Isso já aconteceu centenas de vezes. Em média, o tempo entre as mudanças é de cerca de 300 mil anos. Mas não tivemos uma mudança em quase 800 mil anos. Ou seja, estamos muito atrasados. Alguém está fazendo muitas orações. Definitivamente estamos prestes a uma grande mudança. O que isso significa? Bem, quando ocorrer a próxima inversão dos polos magnéticos, os animais que navegam usando o geomagnetismo ficarão confusos. Mas em uma geração eles vão resolver isso. O registro geológico não mostra extinções em massa durante as inversões dos polos, e nossa espécie já viveu várias mudanças nos últimos 3 milhões de anos. Nossos ancestrais não tinham satélites, sistema de posicionamento global ou aviões. Muita tecnologia vai enlouquecer. O verdadeiro perigo está no período entre as mudanças. Quando nos aproximamos de uma inversão polar, o campo magnético da Terra fica embaralhado e extremamente enfraquecido. Isso nos deixa vulneráveis à atividade solar, ventos solares, tempestades, ejeções de massa coronal. Se nosso campo magnético deixar de nos proteger, os satélites serão fritos, as taxas de câncer aumentarão dramaticamente e o clima ficará muito imprevisível.
O maior risco são nossas redes elétricas. Uma forte atividade solar pode derrubar a eletricidade na Terra por dias, semanas ou até meses. Em alguns lugares, dizer que haverá distúrbios civis é pouco, então devemos entrar em pânico. Thomas previu eventos que se confirmaram décadas depois. Os polos estão se movendo mais rápido, o campo magnético está enfraquecendo, os terremotos estão afetando a rotação da Terra. Mas ele também fez afirmações que não têm respaldo científico sólido. A teoria dele sobre as camadas fundidas, que se tornam líquidas, não tem explicação de como ou por que isso acontece. As datas dele para civilizações passadas são especulativas. O que nós realmente sabemos é isto. A Terra já passou por cataclismos antes, espécies foram extintas, os continentes se moveram, o clima mudou drasticamente e a atividade humana não está ajudando a tornar nosso planeta mais estável. Thomas termina seu livro com um aviso: cataclismo. Ele fez seu trabalho e lança os poucos que sobrevivem a uma nova idade da pedra. Nós nos juntamos a Noé, Adão e Eva, Atlântida, Mu e o Olimpo. É possível que sejamos a sexta civilização avançada na Terra e que as anteriores tenham sido totalmente apagadas? Que estejamos vendo os sinais do próximo reinício. A evidência é perturbadora, as previsões são assustadoras e os sinais atuais são impossíveis de ignorar. Comente, você acha que Tomás estava certo? Estamos vendo os sinais do próximo cataclismo global ou tudo isso é apenas uma coincidência assustadora? Uma coisa é certa, quando um livro é tão perigoso que o governo o mantém classificado por 60 anos, e quando as previsões do livro se tornam realidade décadas depois, talvez seja a hora de prestar atenção, porque se Tomás estava mesmo que parcialmente certo. Nosso tempo está se esgotando, e da próxima vez que a Terra decidir se reiniciar, talvez não estejamos preparados para sobreviver. Se você gostou deste vídeo tanto quanto eu gostei de pesquisá-lo, inscreva-se, compartilhe e deixe suas teorias nos comentários. Há mais segredos para revelar, mais mistérios para desvendar e mais verdades que o mundo precisa conhecer. Eu sou El Documentalista e este foi o livro proibido da CIA que prevê o fim do mundo. Dói ao passar, a terra se abre, outro fracasso, a chuva cai. Foi o medo, é lei e sossego. Não há quem escape ou quem espere. O mundo gira sem razão, a criação desmorona. Os mares rompem fronteiras, a verdade já não é mais esperada. O sol castiga sem parar, a pele se quebra na causa. E você que negou o sinal hoje vê o desígnio se cumprir. Tudo já. Quem fuja ou quem espere. O mundo gira sem razão, a criação desmorona. Sinal, com uma voz que o tempo selou.
persigo a virtude. Trabalho nas sombras para servir a luz.